Olá, meus irmãos, que o Senhor vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos começar uma série de vídeos com assuntos que consideramos de grande importância para as pessoas. E nesta série de vídeos nós vamos abordar vários assuntos. E queremos começar por um assunto que eu considero de grande importância, que é sobre a luz do entardecer. Por que isto? Porque há uma promessa na Bíblia. Deus falando através do profeta Zacarias, no capítulo 14 de seu livro, no versículo 6 em diante, Deus fala as seguintes palavras: E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia, nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Esta é uma promessa de Deus. E para nós começarmos a falar sobre este assunto, nós temos que voltar ao princípio. Nós temos que ir há muito tempo atrás, quem sabe milhões ou 100 milhões de anos antes do mundo existir. Antes mesmo de haver uma estrela ou qualquer coisa. E ali não se pode ver nada a não ser espaço. E todo aquele espaço era Deus. Porque a Bíblia diz, no princípio era Deus. E nós vamos ver que, observar e ver vir à existência uma pequena luz branca, que nós chamaremos como um halo. E aquilo era o Filho de Deus, o Logos, que saiu de Deus no princípio. E então, como ele estava ali, ele em sua mente começou a pensar como o mundo seria, Deus, né? E esboçou todo este quadro em sua mente e ele disse uma palavra: haja luz. Quando ele disse isto, um átomo explodiu, se partiu e começou a se desprender, e o atômico explodiu e houve a primeira explosão atômica. E quando isto ocorreu, após algum tempo, veio uma estrela. Sim, um projétil que voou e saiu flutuando pelo ar. E Deus ficou observando aquele projétil alguns milhões de anos, porque Deus não tinha pressa para fazer isto. Quando ele começou a ver e observar, não existia tempo com ele. Então aquele projétil sai voando. E o que é que Deus estava fazendo através disso? Ele estava escrevendo a sua primeira Bíblia. Que Bíblia era essa? A primeira Bíblia que foi escrita, ela foi escrita nos céus, que é o zodíaco. E ele começa com Virgem, e assim que ele vem primeiro e termina com Leão. E você vai ver que é a sua segunda vinda, escrevendo a sua Bíblia. Então você vai ver que tudo começou ali, naquele princípio. E a Bíblia mesmo começa a falar em Gênesis capítulo 1, no versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e amanhã o dia primeiro. Você pode observar que desde o princípio Deus já estava fazendo uma separação entre luz e trevas. Então você vai concluir
comigo que Deus é um separador. O que é luz para ele é luz. O que é trevas é trevas. E a própria Bíblia diz, na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5, João escreve na sua primeira epístola dizendo assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então é isso que nós temos que deixar bem claro. A luz é tão importante, mas tão importante que ela se destaca só no Velho Testamento 108 vezes. Você encontra no Velho Testamento a referência à luz. No Novo Testamento nós encontramos ela 64 vezes, alusão à luz. Só no livro de João você encontra isto repetido 23 vezes. Então você vê a importância disto. Então eu quero dizer assim, se Deus lá no passado ele fazia a separação, ainda hoje Deus continua fazendo a separação entre a luz e as trevas. Nós sabemos pela mensagem Shalom que diz assim: Deus no princípio separou a luz da escuridão. E isso é novamente o que Deus está fazendo hoje. Deus separa a luz da escuridão. No princípio ele disse: haja luz. Agora lembre-se de uma coisa: não pode haver luz fora da palavra de Deus. O próprio sol que nós vemos sair todos os dias ali nos céus é a palavra de Deus vindicada. Sim, houve escuridão sobre a terra, nevoeiro, vapor, e Deus disse: haja luz. Agora, e se não viesse nenhuma luz? Então não adiantaria ele falar, certo? Mas quando ele disse: haja luz, e a luz chegou a existir, isto vindicou que sua palavra estava certa. E nós vivemos por esta luz hoje. A luz do sol da justiça, que é Cristo Jesus. E a única luz que podemos ter hoje na igreja é Deus ainda, vindicando sua palavra para esta geração. É isso que eu quero enfatizar para que todos nós possamos entender bem isto. Agora, como Deus separa a luz das trevas, se ele separou, é porque ele sabe que se nós misturarmos a luz junto com as trevas, ocorre uma hibridização. Não pode se misturar. Você vê que o dia não se mistura com a noite. Quando o dia passa, que o sol se põe, aí a noite vem. O que é dia está bem definido. Deus deixou definido. Dia é dia. Noite é noite, não pode se misturar. Mas é possível no espiritual haver esta hibridização. E quando ocorre esta hibridização da luz com as trevas, isso produz morte. Então toda vez que se mistura a luz com as trevas, ocorre morte. Por isso, tanto o natural vai tipificar o espiritual. Se no natural o dia não se mistura com a noite, Deus também, ele deixa bem claro que no espiritual não se pode misturar. Agora, eu quero só enfatizar umas particularidades, porque Deus trabalha sempre de uma maneira especial. Quando nós olhamos para a palavra, nós conhecemos um homem chamado Moisés, que foi um grande profeta de Deus, e Deus usou Moisés para libertar o seu povo do Egito. E nós vemos que Deus encontrou Moisés numa sarça ardente, e Moisés vai pela comissão divina e entra no Egito para uma missão de libertar um povo. Veja bem, Deus tirando uma nação de dentro de outra nação. Deus tirando um povo do meio de outro povo. E você sabe muito bem a história de Moisés, como Deus operou através das pragas no Egito.
Mas eu quero te dizer uma coisa, o povo de Deus estava ali naquela terra. Eles estavam na terra de Gósen, onde eles foram colocados ali, e Deus estava com o seu povo. E uma das pragas que vieram sobre o Egito foi a praga das trevas. Isso está no capítulo 10 do livro de Êxodo. Olha só o que a Bíblia diz no versículo 21. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão para o céu, e virão sobre a terra do Egito trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Que coisa sobrenatural! Trevas em todo o Egito. E Israel estava no Egito, na terra de Gósen, mas com uma diferença. Para os egípcios tinha trevas, mas para Israel, que era o povo do Senhor, tinha luz, mesmo estando dentro da terra do Egito. Isso nos chama a atenção, que você vai ver que aquela luz era a diferença, havia uma luz diferenciando no povo de Deus, certo? Então por quê? Porque na mensagem de Moisés havia luz. Ele estava pregando a luz como um profeta de Deus. E Deus estava vindicando a mensagem do seu profeta, fazendo a diferença entre luz e trevas. Quando Moisés consegue tirar o seu povo do Egito, que ele vai em direção a Canaã, o primeiro obstáculo que eles encontram é o Mar Vermelho. E aqui eu quero destacar mais um benefício que a luz traz. Porque Deus saiu dirigindo aquele povo através de uma coluna de nuvem de dia e de noite se transformava numa coluna de fogo. Por que estava aquela coluna lá? De nuvem e de fogo à noite. Era para guiar o seu povo. O povo não sai, de Deus não sai andando a esmo. O povo de Deus não anda de qualquer maneira. Eles precisam ser guiados. E Deus usa a sua luz para guiar o seu povo. Preste bem atenção nisto. Mas a luz não é somente um guia, ela também é uma proteção. Porque o povo de Deus precisa ser protegido. E nós podemos ver isso claramente em Êxodo capítulo 13, do livro daqui da palavra do Senhor, né? Aliás, é o capítulo 14, eu quero destacar. Versículo 15 em diante você vai encontrar. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E disse Deus, e eis que eu endurecerei o coração dos egípcios para que entrem nele, atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, nos seus carros e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Agora preste atenção no versículo 19 que diz, e o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel, quer dizer, ia guiando através daquela luz, veja bem, se retirou de lá da frente e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Olha só, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridão para quem? Para os egípcios, mas para estes, que era Israel, esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não se chegou um ao outro. Veja o benefício desta luz que estava dirigindo e guiando. Ela saiu de frente e se posicionou atrás. Porque o exército de Israel, eles iam andando a pé, tinha pessoas idosas,
tinha animais que eles tinham que carregar. E Faraó vinha com seus cavalos, com seus exércitos. Claro que eles iam os alcançar facilmente. Mas esta luz é também proteção. Grave isto. A luz é proteção. Deus passou para trás do seu exército ali de Israel e ficou entre Israel e os egípcios, entre Israel e o exército de Faraó. E diz que eles ficaram ali. Mas não era só para proteção. Também para Israel iluminava. E para os egípcios ficava tudo escuro, trevas. Então não era somente uma proteção, era algo tremendo. Deus estava ali guiando o seu povo, iluminando o seu povo através desta luz. Oh, que coisa maravilhosa! Eu quero destacar bem para você estas coisas, porque isto é importante nós sabermos. Porque nós vamos ver que Deus sempre trabalha do mesmo jeito. No início era luz. Mas as trevas, elas entraram através do pecado que entrou no mundo. Quando o pecado entra no mundo, o mundo mergulha em trevas. Sim, trevas. Foi o pecado que trouxe. E nós vemos que isto foi afetando a humanidade. Isto foi transcorrendo através dos tempos, porque o tempo foi passando e nós vemos isso em toda a palavra. Eu estou mostrando os benefícios da luz para o povo de Israel, e Deus sempre esteve na direção do seu povo, guiando e dirigindo. E a forma que Deus sempre encontra para dirigir o seu povo foi sempre através de um profeta. Preste bem atenção nisso que a Bíblia diz. Quando Deus quer falar, Ele sempre vai falar através de um profeta. Essa foi a forma que Deus escolheu para falar com os homens. Nós sabemos que quando foi para trazer o dilúvio sobre a terra, porque Deus se arrependeu de ter criado o homem por causa do pecado que tinha aumentado, Ele trouxe um profeta sobre a terra e levantou, chamado Noé. Noé pregou sua mensagem durante muito tempo, trazendo uma luz para o povo do seu tempo. Mas nós sabemos pela Bíblia que o mundo não deu ouvidos para a voz de Deus que estava falando através do seu profeta. E todos nós sabemos o que aconteceu. As mesmas águas que salvaram Noé e sua família, que foram os únicos que creram, e os animais que entraram, as mesmas águas afogaram aqueles outros que não creram na luz daquele dia, na mensagem daquele dia que Deus tinha provido através do seu profeta. Quando foi no caso de Israel do Egito, para tirar Israel do Egito, Deus teve que trabalhar através de um profeta, chamado Moisés, porque Deus não pode mudar a sua maneira de agir. Toda vez que Deus quiser fazer assim, Ele tem que fazer da mesma forma. Isso mostra a sua fidelidade, isso mostra que Ele é Deus que não pode mudar. Por isso que Ele levantou Moisés como um profeta comissionado, para tirar um povo de dentro de outro povo. Então você vê que durante o Velho Testamento, toda vez que Israel saía da sua direção, ou da direção de Deus, e que escorregava da palavra, Deus levantava um profeta para poder colocar o povo em ordem. Isso nós vemos nos ministérios de Isaías, de Jeremias, que profetizou o cativeiro, o profeta Elias, que veio profetizar contra a nação no tempo de Acabe, porque Jezabel tinha entrado dentro de Israel através do casamento com Acabe e tirou o povo da direção do Senhor. Então Deus vai sempre trabalhar desta maneira. E por falar no profeta Isaías, foi o profeta que mais profetizou a respeito do advento do Messias. E tem uma profecia de Isaías profetizando, mostrando o Senhor Jesus como um profeta. E Isaías, há 700 anos antes, ele viu a condição espiritual de Israel, como estaria no tempo que o Senhor Jesus estaria sobre a terra. Então, no capítulo 9 do livro de Isaías, nós encontramos no versículo 2
as seguintes palavras: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. De que luz Isaías está falando? Ele está falando do Senhor Jesus. Por isso que você, quando chegou o momento, você vai entender que quando chegou o momento do Senhor Jesus vir, todos nós sabemos que Deus enviou um profeta mensageiro para anunciar a vinda do Senhor Jesus a este mundo. E todos nós sabemos que este homem foi João Batista. Por isso que João, no Evangelho de João, capítulo 1, nós encontramos a referência de João Batista. E João fala dele, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 4 diz: nele e a vida era a luz dos homens. Versículo 5 diz: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Preste atenção nesse detalhe. A Bíblia diz: não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Então veja que ele não era a luz, mas o povo ia crer através dele, por ele, iam crer na luz verdadeira, que era Cristo Jesus. Este homem era João. E quando João introduz Cristo, ele diz que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava apontando certo. Porque no capítulo 8 de João, agora é Jesus se identificando. No versículo 12 ele diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então João estava testificando corretamente. Aquele Cristo era verdadeiramente a luz que devia vir ao mundo. E ele veio e fez a sua missão. Preste atenção, ele teve o seu ministério na terra como luz, como o próprio Deus, porque a Bíblia diz que Deus é luz, como nós lemos no princípio deste vídeo. Só que a religiosidade nos tempos de Jesus não identificaram ele como a luz. Quando ele fazia os seus milagres, eles viam que aqueles milagres não eram comuns. Mas ao mesmo tempo eles pensavam: não é este Jesus, o filho de José? Nós conhecemos o pai dele, a mãe dele, Maria. Nós vimos há um tempo atrás ele lá na carpintaria ajudando o pai dele, e agora ele está dizendo que ele é Deus? Não, nós não entendemos isto. Na nossa mente intelectual, na nossa mente de teólogo, não dá para entendermos isto. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que a luz verdadeira e genuína, para ser entendida, não é com um seminário, não é com um pensamento humano que nós vamos entender. Isto tem que ser por revelação. E você vê que Deus dá a revelação para quem Ele quer. Você vê que os homens mais entendidos, os homens mais estudados, os que estudaram os seminários, fizeram os seus cursos de teologia, não viram Ele como uma luz. Mas aquela mulher samaritana, uma mulher de uma vida triste, difícil, errada, uma mulher que todos nós conhecemos pela Bíblia, que triste vida ela levava. Mas quando a luz chegou diante dela na beira daquele poço, que ele mostrou os sinais do Messias, ela entendeu. Ela disse: Senhor, eu estou vendo que tu és profeta. Como é que ela estava vendo? Porque quem é cego não vê. Para ver, os olhos têm que se abrir. É claro, ele não chegou dizendo: eu sou, fazendo uma grande pregação. Ele estava falando de água. Depois ele discerniu o coração dela: estes são os sinais do Messias.
Quando ele discerniu o coração dela, dizendo que ela tinha 5 maridos e agora o que ela tinha não era dela, ela disse: agora meus olhos abriram, eu estou vendo que tu és profeta. Então você vê que isso não é uma coisa natural, tem que vir por Deus. Aquele cego do capítulo 9 de João, que era um cego de nascença, o homem nunca foi num seminário, ele era cego. Mas quando Jesus abre os olhos dele através daquele lodo que passou, que ele se lavou no tanque de Siloé, ele nem viu Jesus, nem viu. Jesus só passou aquilo no olho dele, te lava no tanque de Siloé e foi embora. Ele foi se lavar, viu, nem Jesus ele tinha visto, mas foi na igreja testemunhar de Jesus. Os pastores disseram: nós sabemos que aquele homem é pecador. Ele disse: se ele é pecador, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora eu estou vendo. Aleluia. E os pastores perguntaram: o que tu achas dele? Eu disse: eu acho que ele é profeta. Oh, meu irmão, você vê que estas coisas não são naturais. Para nós vermos as coisas desse tipo, tem que ser por revelação espiritual. Senão nós não conseguimos ver. Aquela religião no tempo de Jesus não pôde ver isto. Eles olharam para ele e até chamaram ele de Beuzebu. Chamaram Deus de Beuzebu. Você sabe que é Beuzebu? Significa o príncipe dos demônios. Interessante. A religiosidade diz isso de Jesus. Ele expulsa demônio pelo príncipe dos demônios, que é Beuzebu. Interessante. Mas os demônios que estavam no endemoninhado gadareno, que não eram poucos, quando Jesus desembarca na terra de Gadara, nas praias de Gadara, os demônios sabiam quem estava ali. Os pastores não sabiam, mas os demônios sabiam e vieram correndo na vida daquele homem, se ajoelharam diante de Jesus, dizendo: que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo? Ora, meu irmão, você não acha estranho? A igreja dizia que ele era demônio, Beuzebu, e os demônios diziam que ele era Jesus, o Filho de Deus. Tinha alguma coisa errada em algum lugar. Faltava revelação para aquela igreja. A luz não tinha resplandecido na vida deles. Muito embora a luz estava no meio deles, mas só resplandeceu na vida de alguns. Maria Madalena, Lázaro, Marta, o cego do capítulo 9, mulher samaritana, aqueles 12 discípulos que estavam ali. Foram poucos os que puderam ver aquela luz. E você pensa que aquilo foi só naqueles dias? Não. Eu quero dizer que este assunto nós vamos continuar, porque eu quero chegar no final disto aqui. Eu só estou mostrando a diferença no ministério do Senhor Jesus Cristo. Mas você vai ver que depois de Jesus, os tempos, as eras da igreja, e agora no final dos tempos que nós estamos chegando, está acontecendo a mesma coisa. E eu vou mostrar isto dentro da Bíblia. Mas nós vamos ter um vídeo, mais um vídeo a respeito disso. E nós vamos falar mais um pouco sobre este assunto e mostrar mais claramente, dentro da própria palavra, que nestes últimos dias ainda há uma luz brilhando e que precisa de revelação para que nós possamos ver isto claramente, como aqueles no tempo de Jesus viram. Então, me aguarde nesse próximo vídeo. Não perca o próximo vídeo. Fique atento para acessar este próximo vídeo. E eu creio que Deus falará ao seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor meu Deus, que o Senhor possa esclarecer a sua palavra no coração e na mente de nossos irmãos ou das pessoas que estão nos ouvindo. Pai, nós não estamos falando nada fora da tua palavra. Nós estamos mostrando a realidade dos nossos dias. Mas só o Senhor é que pode dar a revelação para mostrar a cada um a verdadeira luz que está brilhando nos últimos dias. Nos abençoe, Senhor, que fales em cada coração. Em nome de Jesus. Amém.